E aí, meus queridos, tranquilos? Aqui quem fala é o Dom, estamos de volta finalmente aqui com o canal. Voltamos aí agora na quinta-feira. O episódio 11, infelizmente, eu fui ver apenas hoje de manhã. Estou fazendo esse vídeo agora à tarde para sair mais tarde um pouco. Então a gente está bem na correria, mas amanhã tudo volta ao normal. Amanhã tem análise do Sneak Peek para fechar a semana com vocês aqui. A partir de domingo já volta as nossas lives normais, um vídeo na segunda-feira ou na terça no máximo vai ser o de análise do episódio, tá bom, pessoal? Então fiquem despreocupados que tudo está voltando ao normal. Então vamos lá, hoje a gente tem aqui a análise da Sneak Peek, não, análise do episódio 11, tá bom? Eu vou trazer para vocês daquela forma como sempre trazemos, tentando mostrar os pontos principais, porém ressaltando também as coisas mais, vamos dizer assim, supérfluas, tá bom? Então bora pro vídeo! Vamos lá, pessoal, olha só, o episódio começou aí com o pessoal olhando pro Fat Joey morto, né, os salvadores olhando, o Fat Joey morto lá, e aí o Dwight chega, vê o sanduba do gordão lá, olha pra ele, tá todo morto lá, né, tá morto de verdade. Ele olha pra direção onde as motos ficam estacionadas e ele vê que tá faltando uma moto. Obviamente ele pensa já pensa no Daryl, pô, o Daryl pegou a moto, então tá perdido. Houve um barulho de um caminhão, né, algum motor mais pesado, um caminhão chegando ao santuário. Então ele parte em direção à região das celas, o bloco das celas. Correndo dentro do santuário, o Dwight vai de uma em outra, chega na cela certa, que é a cela onde o Daryl estava. Ao abrir ele vê que o Daryl não está lá. Que bad, Dwight, que vacilo. Bom, nós vemos aí um ponto em que o Dwight vacilou, né? Só que nós vemos também que a forma como ele paga é uma forma só de ensinamento, não é algo que ele tem que sofrer por ter feito isso. Ele apenas é reensinado, né? Vamos dizer assim, ele vai reaprender como é o santuário. E aí a gente vê também o Eugene chegando no santuário e sendo recebido pelo Negan de braços abertos, que coisa bonita. Bom, então nós temos o Dwight vendo as roupas do Daryl jogadas no quarto dele, né? Em seguida a cena do Eugene. Aí começa o ciclo do Eugene dentro do santuário. Esse episódio foi focado em dois personagens, Eugene e Dwight, cara. Só que aí teve um grande ponto pra mim. Acho que a parte do Eugene ficou meio fraca em relação à parte do Dwight. Talvez seja porque eu sou bem puxa-saco do Dwight. Eu sou um cara que gosta muito do Dwight. Então pode ser uma coisa que vai ser levada pelo pessoal. Talvez eu não esteja sendo, vamos dizer assim, o correto em analisar isso. Mas eu vi a parte do Eugene um pouco mais baixinha do que a parte do Dwight, tá bom? Enfim, então nós temos o Eugene correndo pelo santuário, né, com a nossa salvadora levando ele em direção ao quarto, né, chorando, ai, pelo amor de Deus, não faz isso. E aí ele chega até um quarto e vê que é um quarto bom. Nós vemos que é um quarto bom. Então ele está sendo tratado como um rei, como eu tinha dito na Sneak Peek, cara, na análise da Sneak Peek. Ele está tendo um tratamento diferenciado. O Daryl chegou lá e foi sofrer. Ele chegou lá e foi melhorar de vida. Ele estava sofrendo em Alexandria com relação ao santuário. Então ele está muito bem. E aí ele recebe até a pergunta de você quer comer algo? Cara, como assim? O Eugene pode escolher o que quer comer, ele escolhe lagosta, mas tem macarrão, então ele quer macarrão. E em 10 minutos, cara, a refeição vai ser feita rapidinho. Pergunta a respeito da numeração, como é que funciona esse esquema do sistema de numeração, né? E aí é um ponto que nós vemos a inteligência do Eugene. Ele já chegou querendo entender como é que o santuário funciona. Ele acabou de chegar no santuário, ele não teve ainda o tempo para vamos dizer assim, para aprender, para conviver com o choque, né? Para, vamos dizer assim, absorver o choque que ele sofreu, né? De ser raptado e tal, de ter fabricado a bala, de ser ameaçado e tal, de ver as duas mortes, né, em Alexandria, mas já chegou lá dentro do santuário querendo entender como é que o negócio funciona, porque funciona bem, ele viu que funciona bem o santuário, não é caótico como Alexandria. Então ele pergunta sobre a numeração, como é que funciona, e ele explica. Os trabalhadores têm numeração, mas você é um dos nossos, né? Você não vai ter numeração, você é um dos premiums, vamos dizer assim. Você tem um quarto, eles não, né? Enfim, depois nós vemos mais pontos dessa relação dele querendo descobrir como é que funciona o santuário. Agora nós vamos ele abrindo a geladeira e ver que tem bastante comida, coisa que ele nunca teria em Alexandria, pelo menos não no momento. E depois ele ouve Easy Street no rádio, que me deixou com raiva novamente, Easy Street aparecendo nesse episódio, como apareceu no 3, se eu não me engano, então não estou feliz com a música Easy Street, enfim. Bom, e aí nós vemos o Dwight observando o bilhete do Fuja, vai agora, né? Vai agora, e vendo a letra, né? Olhando pra ele assim, tal, enigmático, pô, essa letra aqui parece que eu já vi essa letra em algum lugar.
E aí ele ouve só o tal, 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 que é o barulhinho do corre malandro, né? O barulhinho do pula janela se tiver, meu filho. Porque é a hora que o Negan chega, né? Pra castigar, vamos dizer assim. E aí quando eles abrem a porta, já vão descendo o cacete no Dwight, que é a cena da sneak peek também, onde o Negan vê alguém apanhando de salvadores, né? No caso, quem apanhou aí muito foi o Dwight. Em seguida, ele vai ser levado à cela onde o Daryl passou a noite, ou uma das celas lá do santuário. Eu já julgaria que talvez tenha sido a cela do Daryl mesmo, já pra mostrar pra ele, cara, ó, fica esperto aí que, né, você viu tanto que ele sofria, você pode sofrer. Mas nós vimos que também foi uma maneira de aprendizado, isso vai ser mostrado mais pra frente. Por hora, ele apenas passou a noite na cela. Então, o Negan revela que a Sherry também fugiu, né, e poucas horas depois do Daryl ter fugido, e começa a indagar se não foi ela que fez isso. Dwight fala que não foi ela, mas ele fica preocupado, ele demora para responder, e depois o Negan ainda pergunta: quem é você, Dwight? Depois de tudo isso, depois desse tempo todo aqui comigo, depois de ter comido do bom e do melhor aqui dentro, cara, quem que é você? O Dwight demora um pouquinho, e eu sou o Negan. Só que nós estamos vendo, cara, o quanto está sendo diferente a relação do Dwight lá dentro do santuário. Você olha para os outros salvadores, você olha até para o Eugene que acabou de chegar, você vê que o Dwight ele realmente não está satisfeito com ser o Negan. Acho que o Dwight realmente quer abandonar essa vida de ser o Negan. E a gente vê isso acontecer dia após dia, episódio após episódio, onde o Dwight aparece, ele é um dos focos, ou pelo menos eu tenho 5 minutos de episódio para ele lá, nós vemos que o Dwight não está feliz com essa relação de ser um Negan, tá bom? Então que ele quer mudar essa história. Então nós vemos aí agora o Negan abrindo a porta, e a cena que eu pensei que o Dwight estivesse se ajoelhando, na verdade é o inverso, ele está se levantando diante do Negan. A gente vê o Negan comentando a respeito do Daryl, falando que o Daryl não é como ele, né? Que o Daryl é emotivo, então talvez o Daryl queira vir aqui matar ele e o Dwight principalmente. Então ele tem que ser encontrado, mas de uma maneira ou de outra a gente vai encontrá-lo. Só que por hora o Dwight tem que consertar as coisas, então ele tem que procurar pela Sherry e trazer a Sherry de volta. Então o Negan manda que o Carson dê pontos, fazer o que eu preciso fazer por hora para poder curar o Dwight da surra que ele levou. O que é interessante de ver porque é uma coisa de relação, uma relação entre os dois de, tá bom, você é um cachorro, você é um vagabundo que causou problema aqui dentro, mas eu ainda gosto de você, você ainda é o Dwight Boy, então eu vou cuidar de você, garotão. Então o Carson vai gastar suprimentos nossos, que poderiam ser usados em mim, e você, pra você ficar bonzinho aí, encontrar a minha esposa, belezinha? Então, já era. Então lá, né, na enfermaria, o Carson acha que foi a Sherry que fez isso mesmo e tal, depois o Dwight vai pro quarto. Nós vemos aí o Dwight com cara de triste, tem um flashback, né, um momento, flashback ou o futuro do flashback, né, o flashback inverso, que é o no futuro, que eu esqueci como é que chama agora. Enfim, que é uma cena que vai acontecer ainda. E aí quando o Dwight pega aquela foto dos dois, né, e tal. Também tem um momento em que o Dwight chega ao quarto, né, já meio enfesado, bate a porta lá onde eles arrombaram, pega o cigarro, vê que tem pouco cigarro, né, talvez o cigarro que o Daryl tenha fumado e tal, alguma coisa do tipo. Enfim, é uma cena que não tem muito o que destacar, mas ele chegou lá e viu os cigarros, a falta de cigarro ele deu, né. Então aí o Eugene está aprendendo sobre o sistema local, dando uma volta pelo santuário, descobrindo os pontos do santuário ali, quando ele ganha, né, de presente um pote de picles que ele falou que gostava e também troca olhares com uma ruiva. Que olhares são esses? Eu ainda não sei e pretendo descobrir logo. Aí é quando ele chega de fora do santuário, na parte onde tá próximo à cerca, onde tem vários salvadores e o Negan, e ele começa a conversar com o Negan. Esse momento eu achei um momento bem legal, cara. Foi uma hora que eu gostei bastante do episódio. Porque a gente viu que, de certa forma, eu gostei e não gostei. Gostei do episódio, mas comecei a ver o personagem como um passado, entendeu? Eu vi o Eugene antigo de novo, eu falei, caraca, não é possível que ele vai voltar mesmo. O que eu percebi foi que o Eugene realmente faz tudo que é necessário para sobreviver dentro do apocalipse. Até mesmo trair, e muito feio. Enfim, nós vemos então o Eugene falando, mentindo novamente que trabalhava no genoma humano e blá blá blá. A gente sabe que ele não é um gênio, a gente sabe que ele é muito esperto, muito inteligente. Ele é um gênio de certa forma. Mas eu não vejo o Eugene como realmente um doutor em 3 áreas da química, né, da bioquímica, e realmente como um cara que, nossa, trabalhava no genoma humano. Ele é um cara inteligente, é um cara bom de gambiarra, é um cara bastante esperto, um cara que sabe o básico sobre bioquímica, talvez realmente seja doutor em bioquímica, em outras áreas, talvez ele realmente seja doutor, entendeu? Porém, o problema está no grande ponto em que ele mente muito, que é a história de Washington foi uma mentira.
Então ele tá mentindo novamente. Por que ele tá mentindo? É bom ele mentir? É bom, ele não vai morrer e tal. Talvez ele volte pro grupo do Negan, do Rick. Talvez ele esteja realmente armando alguma coisa contra o Negan, né? O que é revelado que no futuro, quer dizer, no futuro a gente vê que não é bem assim, pelo menos não da maneira como a gente pensou que seria agora. Mas enfim, aí eles revelam um gênio pro Negan, né? Como ele fez com o Abraham, mentindo pro Abraham de forma horripilante, né, e causando um estrondo danado, que o pessoal pensou que ele realmente fosse salvar a humanidade, né? E aí nós vemos que ele está se mantendo vivo, é apenas isso, ele está preocupado em viver, ele está focando em viver e o resto ele deixa acontecer. É perigoso isso, porque vai da lealdade do cara. Ele é perigoso tanto para os Saviors quanto ele é perigoso para Alexandria. Ele pode estar tramando algo contra os Salvadores, mas a gente viu que ele ficou muito contente com tudo que ele tem lá dentro do santuário. Então pode realmente ser verdade a história do Eugene ser o traidor. Bom, aí nós vemos então o Eugene se revelando aquele gênio e ganhando um bônus, porque ele deu a fórmula da invencibilidade aos zumbis, né? Eles se tornaram intocáveis os zumbis das cercas, para evitar que os zumbis se cortassem ao meio, ou de tanto tempo ficarem no sol, chuva, apodrecessem, ou ficarem sendo decompostos, enfim, não sei o que aconteceu direito, mas ele foi elogiado por dar a fórmula da intocabilidade aos zumbis, que é a história de jogar o metal em cima dos zumbis e formar uma meio que armadura para eles, certo? Assim eles ficariam ali eternamente, como cerca viva. É ótimo para o santuário e péssimo para o grupo do Rick. De uma forma ou de outra ele foi elogiado pelo Negan, se tornou um cara querido pelo Negan e agora tem um bônus das garotas. As garotas no quarto, ele jogando videogame, ele quer divertir elas, não só elas divertirem ele, mas ele percebe que elas estão lá porque o Negan mandou e tal, mas elas começam a fingir que não. E aí nós vemos elas especulando ele sobre coisas inteligentes e tal, eles se mostram um gêniozinho para elas também, e eles vão lá fora para ele mostrar explosões para elas, né? Lá fora, nós vemos uma cena do Sneak Peek também, mas não da mesma forma como vimos na Sneak Peek, por outro ângulo, que é ele botando fogo nos bagulhos lá, no balão e tal. E vemos que o santuário é um lugar onde tem um bom sistema de segurança, porque quando eles chegaram e o guarda, né, o Salvador ouviu o barulho, ele já chegou na hora para ver o que era. Então o santuário é um lugar seguro, de certa forma, para quem está lá dentro, né? E contra quem está lá fora. A não ser que você mande o Jesus lá, porque o Jesus ele não tem essa de lugar seguro ou não seguro, ele entra e sai de qualquer lugar, não importa onde quer que ele esteja, porque ele é do Circo de Soleil, ele tem as habilidades do Circo de Soleil e isso aí é melhor que tudo. Bom, e o Dwight chega até o lugar onde ele vai procurar pela Sherry, que ele disse ao Negan que sabia onde ela estava. Então ele chega numa velha casa, que é a casa onde eles moravam, onde eles estavam antes do apocalipse. Lá ele já encontra foto dela, uma foto dela com ele, foto de casamento provavelmente, foto antes do casamento, foto desde antes deles casarem, fotos de namorados. Ele encontrou uma foto, né? Muito bonito, por sinal, uma foto muito bonita dos dois. E começa um discurso da Sherry. E cara, foi me emocionando, de verdade. Eu fui ouvindo aquele discurso, acho que esse aí pra mim foi o ponto alto. O episódio não tem muitas coisas muito legais, eu não achei o episódio nota 10, nem nota 9, longe disso. Mas eu achei que esse ponto foi um ponto que me deixou intrigado no episódio. Acho que foi o ponto que mais me tocou de alguma forma. Porque é um discurso muito bonito. Né, dizendo, você era um cara e eu fiz você se tornar outro cara, me desculpe. Você era muito melhor que eu e agora eu fiz você ficar muito pior do que eu. Eu me casei com o Negan para te salvar. Que tipo de esposa eu sou? E aí falam que gostava muito dele e que ele esquecia das coisas e ele ficava bravo com isso. Enfim, é um discurso muito bonito e tal entre os dois, que se ela se perdesse ali que ele ia encontrar ela, ele falava isso, mas ele não se lembrava. Enfim, cara, um discurso muito bonito. E ele tá sofrendo, muito. E ele fica estressado, começa a quebrar os móveis, mas ele tá sofrendo. No fundo ele tá sofrendo, aquele sofrimento de amor, tá ligado? Tipo, nossa, cara, e agora o que eu faço sem ela? Minha vida perdeu o chão, não tem mais o que fazer. Então ele fica muito preocupado com isso e sofrendo. Deve estar pensativo, caraca, e agora como é que eu vou falar pro Negan que eu não encontrei ela? Enfim, episódio seguiu. No discurso nós também vemos ela falando, né, a respeito de que prefere morrer do que voltar pro santuário, e ela finaliza o discurso com: eu amava quem você era, adeus Mel. Ele chegou chamando ela de Mel na casa também. Então eu achei bem bonitinho isso, cara. Achei bem fofinho de verdade. Falei, cara, que fofinho, velho. Os dois tinham um relacionamento realmente amigável, eram realmente um casal muito bem feito. Só que olha só o que foi acontecendo, o que o Negan fez, né? Então nós temos episódio após episódio mais motivos pro Dwight trair o Negan, cara.
Então isso vai acontecer, pessoal. Se preparem que lá vem bomba. E aí as meninas voltam ao quarto do Eugene, coisa que ele pensou que não aconteceria, né? Só que elas voltam para revelar que a Amber quer se matar. A Amber, lembra da loirinha que se bebeu ontem lá? Que tava só bebendo, ela só bebe e chora. Então ela quer se matar, ela tá muito triste, ela pensou que aguentaria a vida, a mãe dela tá doente, ela queria remédio. Só sendo a esposa do Negan que ela conseguiria remédio, então ela começou a ser a esposa do Negan, mas ela não aguenta mais o trampo, então ela quer morrer, ela quer suicidar, ela pediu nossa ajuda, então eu pensei que você poderia preparar a toxina, né, pra gente poder matar ela, sem dor, ela queria dormir e acordar, não acordar mais, tá? Sem dor. Ele fala, pô, eu poderia criar isso fácil, mas é uma coisa irresponsável, porque ela pode virar zumbi durante a noite e comer alguém aqui. Não, a gente vai cuidar disso, né? A gente vai enfiar a faca nela de uma forma ou de outra e tal. Então ele acabou no final concordando com fazer isso, mas com certeza ele ficou esperto, né? Com certeza ele ficou esperto e já notou alguma coisa naquela conversa. Então o Eugene já desce lá onde tem o reservatório lá, esqueci o nome daquilo, a dispensa de alimento, a dispensa de remédios, de tudo que eles têm, né, onde os trabalhadores ficam distribuindo as coisas uns para os outros. E ele vai pegar o final da fila. Só que ele pensa, pô, eu sou, vamos dizer assim, eu sou o doutor aqui, né, eu sou o inteligentão, eu sou o doutor espertinho, né, espertinho, garoto esperto, ou garoto esperto. E aí ele chega e vai furar a fila. A tiazinha fala, você tá doido, onde você tava não tem fila? Não, rapaz, vai pro final da fila, tem que pegar a fila. O Eugene vai pegar a fila, mas ele volta. Aí no que ele volta, ele começa a dar uma de ignorante. E a gente vê uma virada de casaca, mano. Pô, na moral, se esse episódio não for o episódio que ele vira a casaca, se realmente ele for um cara bom, que ele quer voltar pra Alexandria, ajudar o grupo do Rick, eles fizeram um episódio muito bom com relação a isso. Ele está virando a casaca de maneira perfeita, porque ele está começando a ser um cara mau. Ele não respeita o outro ou o que o outro precisa. Ele apenas vem, pega o que quer e vaza. Então ele furou fila, pegou tudo que tinha para pegar, até mais do que necessário. Pegou muita coisa, ele não pegou o remédio mais forte aqui, ele pegou vários remédios. Pegou bacia, pegou um ursinho e vazou. E aí começou a música que está aí mostrando ele fabricando as toxinas e tal, colocando nas cápsulas lá dentro o pozinho, né? Enfim, musiquinha da hora lá, blá. Então nós vemos que o Dwight voltou e falou que a Sherry morreu. Ah, que pena. Só que aí tem um detalhe grande, né? O ferro está sendo esquentado, né? E o Eugene chega lá, o Eugene chega para ver o que está acontecendo, né? E fica olhando fixamente. O ferro sendo esquentado pelo Dwight, os salvadores todos reunidos ali, né? E o Negan fala, ó, é bom você ver isso. Por quê? Para não haver traição. É bom você ver o que acontece com os traidores aqui dentro, cara. Ele matou uma das minhas esposas. Ou seja, o Carson está lá sendo, vamos dizer assim, acusado de ter matado a Sherry, de ter causado a morte dela, ajudando ela a fugir, certo? E aí quem fez isso foi o Dwight. O Dwight plantou as provas contra o Carson, certo? Depois de confirmar que a Sherry realmente entregou o bilhete, esqueci de falar isso, ele confirmou que a Sherry entregou o bilhete lá na casa antiga, na casa velha, né? Enfim, e aí o Carson tem que confessar que ajudou. Né? O Negan começa a acusar o Carson e fala, ó, você tem que confessar, é só isso, ele tá com o ferro pertinho da cara dele aqui, ó, só confessa que você fez isso. Ele vai e fala, eu admito que eu fiz isso. Ou seja, ele admitiu que ajudou ela a fugir para não tomar o ferro e admitiu que ajudou ela a fugir para morrer. Que aí o Negan dá uma das mortes mais tensas, cara. Claro, divisão até o momento não foi a mais tensa. Nós tivemos o Glenn, tivemos o Abe, tivemos aí o Spencer, foram mortes pesadas pelas mãos do Negan. Mas a morte mais tensa, na minha opinião, porque eu odiaria morrer pelo fogo e pela água, mano. Tanto afogado quanto queimado. E o Carson morreu dentro da fornalha. Ele não tomou ferro quente, ele morreu dentro da fornalha. Também já foi dado o aviso aí pro Dwight. Se o Dwight tiver plantado essas provas contra o Carson, se for descoberto alguma coisa assim, uma traição do Dwight vai tomar o ferro quente no outro lado da cara até a morte, cara. Então fica apreensivo aí, Dwight. Enfim, o Eugene viu, ficou meio, nossa, que tenso. E também, além disso, o Dwight agora tem que ser frio. E ele finge a frieza de não estar nem aí pro fato de a Sherry ter morrido. Legal da parte do Dwight, ele tá sendo realmente o garotinho que o Negan queria que ele fosse, né? Diferente do Daryl, não emotivo e sim frio quanto a qualquer assunto, inclusive a morte da própria esposa. Então as garotas voltam aí ao quarto do Eugene e começam a falar pra ele entregar as pílulas e tal, e o Eugene já percebeu que o negócio é pro Negan. E ele já fala pra elas, olha, vocês não vão manipular, cara, né? Já dá aquela jogada na cara, eu não sou besta, tá bom, meninas? Não sou retardado, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso, tá bom? E aí ele fala, pô, vocês estão vacilando, vocês acham que vocês vão querer me forçar, se eu não entregar, vocês contam pro Negan? Podem contar, ele vai confiar em mim. Por que ele vai confiar em mim? Porque eu sou o doutor daqui, eu sou importante. Vocês não. Vocês são as esposinhas dele, são substituíveis. A Sherry morreu, não morreu? Pois é. Daqui a pouco aparece outra para ser a esposa preferida dele. Agora vocês, minha filha, ó, lá embaixo. O que acontece? Nesse ponto,
nós vemos o quanto o Eugênio está frio, o quanto o Eugênio está pensando só em si próprio, o quanto ele não quer voltar para Alexandria de forma alguma, porque ele tem o que quer lá dentro do santuário. E ele já está se acostumando com o santuário e com a forma de vida dos salvadores, cara. Então, eu tô realmente, vamos dizer assim, paralisado, cara. Tô impressionado com a capacidade do Eugene Porter de ser um vacilão. Realmente maravilhado, muito bom, é um ótimo vacilão. E aí as meninas contam pro Negan, né? Falam, ó, o Eugene preparou umas toxinas lá pra te matar, Negan, né? E ele vai no quarto do Eugene e vemos que ele tratou o Eugene super bem, não fala nada demais pra ele, né? E vemos a relação de amizade entre os dois, em que ele fala que o Eugene é importante e tudo mais. A gente viu que antes ele falou que a gente tem um substituto, né, pro Carson. E aí tem um ponto em que o Eugene fala antes dele perguntar. O Negan fala, quem? E o Eugene, sou o Negan, né? Eu sou o Negan. Ele já sou o Negan desde que eu te conheço, só precisava de confirmar que eu sou o Negan, tá? Eu sou o Negan pra sempre. Vamos dizer assim, ele jurou lealdade ao Negan agora, fez mais do que os outros fariam. E eu me lembrei na hora que eu vi isso aí, eu lembrei, Daryl. Quem é você? Daryl. Quem é você? Sou o Negan. Então nós temos aí um arco de diferenças entre o Daryl e o Eugene muito grande. Os dois são bem diferentes. Nós não temos um herói ali dentro do Eugene, mas dentro do Daryl sim. Para quem encheu o saco do Daryl, a gente realmente vê que tem caras piores do que ele, muito piores do que ele. O Daryl pode ser meio vacilão de vez em quando, mas o Eugene é um traidor, pelo visto. Pode acontecer de não ser isso? Totalmente. Não vi spoilers ainda, tá? Pode acontecer? Pode. Show de bola, essa é massa, né? Ele ter uma carta na manga. Mas esse episódio não mostrou isso, beleza, pessoal? Enfim, e aí nós temos o Dwight e o Eugene juntos pela primeira vez ali, um do lado do outro, bonitinho. E a gente vê já que o Dwight não sabe o nome do Eugene, não lembra, né, o nome do Eugene. Como já era de se esperar, porque o Dwight tem uma memória péssima, como a própria Sherry disse. E o Eugene dizendo pra ele, ó, a gente é Negan, né? Nós é Negan, aqui ó, juntão, parceiro, tá ligado? Vamos metalizar os zumbis aí pra proteger aqui a fortaleza, tranquilão? Nós é Negan, não é, Dwight? É. E acabou o episódio. Vemos a Secura, isso chama Secura, eu costumo chamar de Secura mesmo, né? Do Dwight. É só não é? Sim, nós somos Negan, tipo, this is Sparta. Não é. A gente é Negan, sim. Eu acho que é. Enfim, pode esperar que o Dwight vai virar casaca. Se o Eugene virou casaca pro lado do Negan, não importa. O Dwight é muito melhor do que o Eugene. Pode acreditar que o Dwight é show de bola, cara. O Dwight é 10, vocês vão gostar pra caramba dele. Eu gostei do episódio? Gostei. Que nota você daria pro episódio, Dom? Daria um 7,5 aí. Não foi bimba, não foi aquele pimba, bilada, não foi isso. Foi um episódio legal. Não foi um episódio ótimo, sensacional, mas foi um episódio que em mim causou alguns sentimentos, sabe? Eu gosto muito do Dwight. Então, o episódio que o Dwight é meio que o foco, eu gosto. O próximo episódio será dirigido pelo Greg Nicotero, que é um dos caras que dirigiu os melhores episódios aí da série, ao longo da série. Então é bem capaz de ser um bom episódio. Amanhã eu trago análises da equipe pra vocês, fiquem ligados aqui. Desculpa pelas olhadas pro lado aqui, porque faz tempo que eu não gravo, então estou me adaptando de novo com o meu quartinho aqui, beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like pra nós. Se não gostou, deixa o dislike, mas fala por quê, tá bom? E se gostou também, fala por que você gostou aqui. Compartilhe com seus amigos e família. Até o próximo, eu vou ficando por aqui. Valeu, eu fui!